Esse daqui talvez seja um dos conteúdos mais importantes quando se trata de marketing e vendas que eu gostaria de ter lá no início, assim que eu iniciei minha jornada. Para você que não me conhece, eu atuo, tá, nos bastidores de pequenas e médias empresas aqui na internet e a gente já faturou aí dezenas de milhões de reais. E é interessante que a gente começa a ver diversos padrões muito interessantes e esses padrões faz com que a gente consiga hackear todo esse conhecimento e enxugar nossa jornada para que a gente consiga ter muito mais resultado num curto espaço de tempo e depois de dezenas de operações, estudando pessoas e tudo mais, eu vou resumir isso daqui para você agora. Primeiro ponto, muito importante de tudo, é o valor e a bondade se espalha muito mais rápido do que dinheiro. Eu peguei de um mentor do que se chama Alex Hormozi, ele já faturou mais de 100 milhões de dólares. Interessante porque todo o conteúdo que ele traz é conteúdo gratuito e conteúdo de extremo valor. A gente começa a entender que a venda nada mais é do que atração e confiança. Quando você consegue atrair uma pessoa e consegue fazer com que aquela comunicação seja algo de confiança para a pessoa que está ouvindo, que ela possa sentir isso, aplicar e consiga reduzir anos de experiência no que você está falando aqui agora, você consegue gerar um fator autoridade na mente dela e, consequentemente, você consegue vender mais para ela. Assim, para mim, um dos pontos mais importantes de todos. No final das contas, tudo importa na percepção de valor que você causa na vida da pessoa. E eu tenho certeza que se eu descobrisse isso antes, mudaria completamente a minha vida. O segundo fator mais importante que talvez mudaria completamente tudo é eliminar completamente as distrações, em relação ao que a gente deve fazer, tá? Tem um livro que se chama A Única Coisa, com certeza você já ouviu por aí, e esse livro realmente talvez seja um dos fatores mais chaves quando se trata de trazer esse conhecimento e focar na única coisa que traz mais alavancagem para o que você está fazendo. E antes eu tinha uma questão que é muito interessante. Poxa, eu ficava focado em ler diversos livros, consumir muito curso, consumir muito conteúdo, e depois de 6 anos eu consigo entender que, na verdade, o que importa é eu ler aquele livro e absorver o máximo possível do que eu ler milhares ou centenas de livros. E quanto mais profundidade a gente tem naquele conteúdo, a percepção que a gente tem de como aplicar aquilo é diferente. Por exemplo, poxa, esse livro é a única coisa, todo mundo fala por aí, só que é muito diferente você executar ele 100 vezes dentro do teu negócio, ou seja, procurar uma única coisa que vai trazer o potencial de 100 no teu negócio, do que ler 100 coisas diferentes. O sol tá batendo aqui, mas eu vou continuar gravando. E o que acontece é justamente isso. Quando a gente tem um potencial de trazer alavancagem muito mais do que o esforço que você está trazendo, isso faz com que o teu esforço seja potencializado em 100 vezes mais. Então, essa profundidade que você tem de eliminar completamente as distrações, faz com que você consiga potencializar tudo aquilo que você está fazendo na tua vida. Aí isso daqui mudou completamente a perspectiva com que eu vejo as coisas. Outra coisa que para mim talvez seja a virada de chave mesmo, como pessoa, empreendedor e tudo mais, é essa questão de você ter que as pessoas que você conhece que têm mais sucesso que você não tem conhecimentos diferentes que você. Basicamente, às vezes, a pessoa ela tem menos distrações e executa muito mais do que você. E esse tópico, assim, mudou completamente a forma com que eu vejo tudo. Muitas vezes, eu parava, via muitos hacks na internet, via muito conteúdo, comprava dezenas, centenas de cursos e eu não saía do lugar.
E aí eu começava a me perguntar: "Poxa, cara, o que que eu tô fazendo de errado?" Porque o conhecimento que essa pessoa tá fazendo ou aplicando não é diferente do meu, entende? E eu tenho certeza que você que tá ouvindo também deve ter passado por isso. Você consome muito conteúdo e não consegue colocar isso em prática. Por quê? Você tá num ciclo vicioso de consumo de conteúdo. Consome, 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 quando na verdade a gente precisa pegar e entender que a chave está no que você já sabe e não no que você não sabe. Isso daqui é uma das coisas mais importantes quando se trata hoje de rede social, de consumo de conteúdo e principalmente de sucesso. Quando você começa a entender que o segredo está no que você sabe e não no que você não sabe, você começa a executar de formas diferentes e consegue executar muito mais vezes aquilo que você já sabe, tá? Porque eu vejo que hoje um dos grandes maus da internet, digamos assim, é justamente você ficar nesse loop como eu estava, de consumir diversos conteúdos e assim não conseguir executar nada, entende? Ou quando executa, executa um pouco, quando na verdade é 20 gramas de conteúdo para 100 gramas, 80 gramas de aplicação, de conhecimento. E é interessante porque, poxa, ao longo do caminho a gente vai errar muito, a gente vai ter que praticar demais. Só que no final das contas, é esse conteúdo prático, digamos assim, que vai separar você da pessoa que você quer chegar. A gente precisa entender que tudo se trata de um treinamento, e esse é um dos fatores, uma das lições e, por final, a lição mais importante que eu trago hoje para você, que é justamente, no final de tudo, se você tem, alguma trava, algum receio em gravar conteúdo, em mostrar o que você faz para o mundo, seja vender, seja iniciar um novo projeto, no final de tudo, daqui 1 hora, 2 horas, 1 semana, mas aquilo que você fez de certo, todo mundo vai se lembrar. Então, no final das contas, não se apegue a nada que você, os erros, os fracassos, tudo isso vai servir de ponte para você atingir o troféu, aquilo que você realmente quer no seu objetivo. E é engraçado por quê? Só que no final das contas, ninguém olha para trás e vê, né, todo o caminho que você trilhou para poder atingir esse determinado objetivo. Então, quando você olhar uma pessoa, tenta enxergar não só as vitórias que a pessoa teve, mas também os fracassos, tudo aquilo que a pessoa passou para poder chegar nesse determinado objetivo. Porque muitas vezes é esse aprendizado do fracasso que a pessoa teve, é do que ela fez que não deu certo para ela, mas que talvez para você dê certo, que realmente vai mudar aquilo que você acredita e o que você aplica no final de tudo, porque no final o que importa é justamente o teu resultado. Ninguém liga para o fracasso que você teve, ninguém liga para as noites que você passou sem dormir ou estressado, preocupado, enfim, não importa. O importante de tudo é a pessoa que você se tornou para conseguir atingir esse determinado objetivo, esse resultado, tá? O sol tá atrapalhando aqui um pouco, mas eu tenho certeza que esse conteúdo pode mudar completamente a sua vida.